atingiu nessa quinta-feira a infeliz, eu queria sublinhar a palavra infeliz, marca de 1 milhão de casos de dengue, em meio a dificuldades para a produção de mais doses da vacina. Confira. Desde o começo do ano, o Ministério da Saúde já registrou 1.017.278 casos da dengue, um aumento de 390% em relação ao mesmo período do ano passado. São 214 mortes confirmadas, outras 687 estão sob investigação. Nesta semana, o Ministério da Saúde informou que vai enviar um novo lote de vacinas para mais 29 cidades nos próximos dias. Até hoje, o imunizante só chegou a menos de 10% dos municípios brasileiros, selecionados entre aqueles com a maior incidência do tipo 2, a forma mais grave da doença. A restrição de regiões com a vacinação acontece diante das dificuldades para a produção e oferta das doses elaboradas por um laboratório particular. Ainda assim, a vacina é destinada apenas a crianças de 10 a 11 anos, devendo chegar ao público de até 14 até o fim do ano. Segundo o Ministério da Saúde, já foram compradas 5.200.000 vacinas. Em 2025, o governo fala que serão adquiridas mais 9 milhões. Conosco agora, fazendo parte da nossa roda, o infectologista Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Jean, muito obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda. Nosso boa noite. Como é que a gente deve entender esse 1 milhão de casos, Jean? Pois é, William, boa noite a todos. Nós temos que entender que 1 milhão de casos são casos diagnosticados e confirmados, daquelas pessoas que procuraram as unidades de saúde ou porque tiveram uma situação clínica mais grave ou sintomas que não melhoravam, mas nós temos uma grande parte da nossa população que tem sintomas muito mais leves, que fazem com que esses pacientes não procurem a assistência em saúde. Portanto, nós temos uma subnotificação muito grande. Esse número é muito maior do que esse 1 milhão, infelizmente. Claro. Bom, William, o que eu consegui captar hoje, em termos de governo, Palácio do Planalto, meia-culpa, uma autocrítica sim no bastidor, claro, não no on the records, porque já desde o ano passado, hoje também conversei com bastante infectologistas, assim, já havia previsão que isso ia acontecer, né? Doutor, tem uma questão do Lira, né? O índice era bacana até explicar, assim, que como que a infestação dentro dos domicílios já era detectada no final do ano passado. É importante a gente lembrar que, no ponto de vista cíclico de doença, a cada 5, 6 anos nós já temos um incremento do número de casos. Isso historicamente. Então, nós já sabíamos da possibilidade de uma elevação de número de casos. Agora, com a questão climática, aumentos de temperaturas de uma forma muito mais contínua, assim como períodos chuvosos também mais continuados, isso acabava sendo um binômio de proliferação maior do mosquito Aedes aegypti. Nós temos que lembrar que aqueles ovinhos que são depositados pelas fêmeas do Aedes aegypti vivem ou se mantêm estabilizados por pelo menos um ano. Quer dizer, quando a chuva ali caiu, esses ovinhos eclodiram, se transformaram em larva, pupa e uma semana depois no novo mosquitinho. Então, por isso que nós tivemos esse grande número de mosquitos que acabaram, então, acontecendo em várias partes do país. Hoje, infelizmente, nós podemos considerar que grande parte do país vive não uma endemia, mas uma epidemia. Nós temos a média de 450 casos para cada 100 mil habitantes. Para a gente considerar a questão epidêmica, é acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, Jean, se eu interpretei corretamente a sua explicação, nós não fomos apanhados desprevenidos? De forma alguma. Já era sabido que nós teríamos esse incremento. Muitas das prefeituras que fazem as suas ações, é a prefeitura que está ali na sua regionalidade, agindo em conjunto com a população, vinha sinalizando e
mesmo durante o período de Covid, as prefeituras tinham essa atenção. O que não se esperava era exatamente essa questão climática que deu uma pisada no acelerador. Quer dizer, essa celeridade de número de infestações, e foi muito bem colocado no início da explanação, que nós hoje temos mais de 1 milhão de casos, que era aquilo que no ano passado foi atingido em maio, que é onde nós esperamos que hajam mais casos e dessa forma, muito mais, da mesma forma que nós vamos ter mais casos, também casos graves e, infelizmente, mortes em decorrência da dengue. Doutor, eu notei hoje eu já comecei a falar isso aqui, já virando um problema político, uma questão política. Né? O Palácio do Planalto está avaliando, por exemplo, que faltou energia do Ministério da Saúde, faltou mais proatividade, tendo em vista que esse cenário já era previsto. E aí, claro, a oposição, principalmente a oposição bolsonarista, fazendo ali comparações da epidemia da dengue com a pandemia, né, do Covid, que o Bolsonaro deu vacina, que não tem vacina agora, enfim, nessa hora começa a guerra política. Eu tenho uma dúvida, é culpa do governo? Se nós imaginarmos que 80% dos focos de dengue estão dentro das casas, 20% estão fora delas, e as campanhas de dengue acabavam sempre acontecendo nos municípios, nós não estamos falando que a culpa é simplesmente dos nossos gestores públicos, especialmente o gestor público da saúde. É importante nós lembrarmos que nós temos que fazer essa conjunção e as pessoas tomarem ciência da necessidade de estarem cuidando e zelando pelos seus espaços. O grande problema é que as pessoas assim não fazem. Elas sobem na caixa d'água para fechar, para ver se ela não foi, se a tampa não foi lançada fora pela ventania ou se alguma calha não foi entupida. Elas fazem isso, só que fazem a cada 20, 30, 40 dias. Lembra que eu falei, existe a deposição de ovos e em uma semana eu tenho o novo mosquitinho voando? Então, nós temos que orientar melhor a população. A população ela precisa ser orientada para que ela possa ser um nosso vigilante dentro da sua própria casa, dentro da sua comunidade, ajudando tanto hoje estados como o estado de São Paulo têm feito uma atitude, principalmente trazendo a defesa civil, a possibilidade do próprio exército estar ajudando na identificação desses focos. Sim, mas a população precisa entender que a sua parte não é feita a cada 45 dias, mas é feita a cada semana. É importante lembrar que aquele ralinho que está escondido no fundo da casa, que é pouco usado, ali pode ser um lugar de deposição do ovinho. Para se ter uma ideia, nós fazíamos inspeção de casas, principalmente na última epidemia que tivemos há 5 anos atrás, pelo Emílio Ribas, e nessas casas mostravam que algumas geladeiras que tinham um reservatório atrás delas, que era para descongelar o refrigerador, acumulavam águas. E ali era um reservatório para a deposição e criadouro, portanto, de mosquitinhos do Aedes aegypti. Então, é muito importante que a gente traga essas informações para as pessoas, para que elas realmente possam se proteger e proteger todos no seu entorno. Muito obrigado pelo alerta, Jean, e pela sua participação. Infectologista Jean Gorinchain, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Nosso duplo agradecimento pela sua participação aqui no WW. Boa noite, Jean. Muito obrigado, agradeço. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês, especialmente você, William. Carlos Junqueira. Boa noite. Boa noite. Obrigado.